E hoje eu vou ter o prazer de receber a doutora Luciana, que inclusive também atende aqui em Brasília, presencialmente, online, como eu sempre digo para vocês, né? No mundo todo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por quê que eu sempre gosto muito de trazer convidados aqui e de diferentes áreas de atuação, né? Trago diferentes profissionais aqui justamente para vocês entenderem essa importância da visão integrativa do cuidado com a saúde da mulher. Claro que como nutricionista, e eu venho sempre firmando isso para vocês, afirmando, a alimentação ela é a base do tratamento, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também com a doutora Lu. Aí! Tudo jóia? Boa noite, querida! Boa noite! Que prazer tê-la aqui essa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigado. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada. Oh, meu amor, eu quem agradeço por você ter aceitado tão prontamente o meu convite, viu, doutora Luciana? Tô vendo aqui que tem uma paciente minha, que é sua paciente também, a Angelita, Mentira! que já botou aqui. Ela que botou legal! que a minha nutri e a minha ginecologista juntas, não acredito. Espetáculo, gente. A gente não doutora deixa Luciana, ele boicotar, eu quero que não. você se apresente, né? Então, assim, para quem, né, o pessoal da minha audiência, as minhas meninas que ainda não lhe conhecem, que vão ter o prazer de te conhecer hoje, fica à vontade, por favor, fala um pouco sobre você. Então tá. Bom, meu nome é Luciana Mello, sou gineco, né, ginecologista, trabalho acho que quase que 100% com pacientes, né, no climatério e menopausa. Eu atendo em Brasília, como você falou, né, Fernanda? A gente presencialmente em Brasília, mas online a gente está à disposição para o mundo inteiro. E assim, a minha missão, assim como a sua, eu vejo, né, te acompanho, é que a gente quer melhorar a qualidade de vida dessas mulheres nessa fase. Então a gente está junto aí nessa. Perfeito, muito bom. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, então, também, né? Quem está chegando aqui por meio do seu Instagram também. Eu sou Fernanda Larralde, nutricionista, assim como a doutora Luciana, presencialmente eu atendo aqui em Brasília. Também amo trabalhar com saúde da mulher. Hoje também, se não toda parte, a maior parte do meu trabalho hoje é voltado para melhorar a qualidade de vida da mulher dentro do climatério e da menopausa. E o que eu sempre falo é que eu ensino, eu oriento as mulheres, doutora Luciana, a utilizarem o alimento realmente como remédio, a extraírem dele todo o poder de cura que a alimentação pode oferecer para a vida de uma mulher que por alguma razão não pode fazer reposição, não quer fazer reposição, mesmo para aquelas que fazem reposição, para alcançar o máximo desempenho desse hormônio. Então, tendo a alimentação ali como parte importante desse tratamento. Meninas, vocês a alimentação é fundamental, né, Fernanda? Fundamental. Independente de qualquer situação, de mamando a caducando, a alimentação é um remédio, né? Perfeito, muito bom. Eu selecionei algumas perguntas que mandaram, que eu achei mais relevantes para o nosso tema, para te fazer, e aí eu vou te perguntando, e aí conforme eu for, eu vou fazendo meus parênteses, vou dando meus pitacos aí, aonde for, né, para a gente conversando. Eu acho que eu queria um pouquinho, antes de eu começar a te falar... Não, eu já tô aqui doida para chamar de Lu, gente, olha a coisa, chama, né? me chama, todo mundo me chama de Lu. É porque, assim, quando eu falo, eu acho tão gostoso, porque a gente vem se comunicando ao longo da semana. Então, a sensação que eu tenho, que você já é tão próxima de mim... Muito bom, vamos lá, então. Eu queria um pouco que você falasse, Lu, sobre o seu olhar hoje, como é que é a tua conduta dentro de consultório, quando chega uma mulher buscando a sua ajuda, né? Como é que é esse primeiro impacto dela? Como é essa chegada? Bom, seguinte, quem é minha paciente que está aqui sabe que a minha consulta é uma consulta longa porque eu realmente reviro a paciente de cabeça para baixo. Eu quero saber de tudo, né? Eu colho ali o histórico prévio pessoal dela, o histórico familiar. Eu quero saber como é que é a alimentação dela, se é uma alimentação variada, de qualidade, se ela faz atividade física, né? Assim, se ela tem alergias alimentares, medicamentosas. Eu reviro essa paciente de cabeça para baixo. Porque o entendimento é que não é só uma consulta de vem, estou com pouco hormônio, então vou te dar hormônio e você vai embora, né? A gente sabe que você sabe bem disso, cada paciente tem sua particularidade, cada paciente tem uma demanda específica, tem uma reação diferente. Então, é conhecer mesmo a paciente.
E eu brinco muito que quando a gente começa a fazer reposição hormonal, é um casamento. Eu falo, olha, não tem como divorciar de mim, não. Enquanto tiver, a gente vai se ver. Então, é um casamento. Então, eu acho que atender uma paciente é muito mais do que só prescrever e mandar embora. Mas, que coisa boa. E olha que, assim, eu vejo muito da minha conduta dessa forma também, porque a minha consulta também é uma consulta bastante longa. E antes da minha paciente chegar no consultório, eu já envio, inclusive antes, uma anamnese prévia para que ela já preencha ali em casa com mais tempo, com mais detalhe, né? Onde eu tenho o máximo de informação que eu consigo extrair ali, porque quando ela chega no consultório e me trazendo todas as demandas que a gente sabe quais são, muitas vezes essa mulher nem sabe que o que ela está sentindo está associado ao climatério e à menopausa. E talvez, assim, eu posso falar por mim, que a minha realidade, doutora Luciana, é que a maioria das mulheres chega com o objetivo, achando que ela está me buscando por uma determinada razão, e de repente, quando a gente vai conversando ali na anamnese, e aí eu vou perguntando, e eu vou cruzando dados, e aí eu vou vendo, de repente, quando eu falo para ela, eu falo, olha, isso é climatério, ou isso você está lá chegando já, você está na pré-menopausa bem pertinho ali, né? E ela fala, oi, como assim? Mas eu já, né? E aquele choque. Então, eu também aproveito muito desse momento para alcançar o máximo que eu puder. O que eu até te falei, né, que eu mandei um áudio, que pelo fato de eu utilizar o embasamento da nutrição comportamental, então, enquanto eu não entender a fundo o que está acontecendo com aquela mulher, né, de dentro para fora realmente, não adianta eu falar para ela, coma isso, coma aquilo, faça isso, porque não vai resolver. Com certeza. Né? Tem muito mais envolvido. E vamos falar um pouquinho da reposição hormonal, que eu queria muito, porque sempre que eu abordo, vem, né, as perguntas, vem as dúvidas, os medos, os pavores ali envolvidos. Exatamente. E eu sempre gosto de esclarecer, de explicar. Eu sou uma defensora da reposição hormonal e eu já vi que você fala muito sobre a questão dos isomoleculares, dos bioidênticos, e é o que eu trago também aqui. Mas eu quero que, por favor, você fale um pouco sobre isso para as mulheres, para a gente desmistificar mais um pouco sobre isso. Com certeza. Então, assim, eu sou, assim como você, eu sou uma defensora ferrenha da reposição hormonal, porém, eu defendo a reposição hormonal bem indicada, bem analisada, com responsabilidade, com segurança. Não é todo mundo que pode, infelizmente, usar a reposição hormonal. Uhum. A gente tem algumas contraindicações. Eu acho que quando você prescreve um hormônio, você tem que estar ciente de todos os efeitos colaterais que podem vir com ele. Então, primeiro que a paciente precisa entender, a gente, quando explica de reposição, a gente explica para elas a diferença dos hormônios sintéticos, se comparado, né, eles são diferentes, os isomoleculares ou bioidênticos, que é a mesma coisa, tá, gente? Aqui no Brasil, eles preferem que a gente chame de isomoleculares, mas em todo mundo se fala bioidêntico. Mas ok. Então, existe uma diferença muito grande. É claro que... eu posso falar um pouquinho sobre a diferença deles? Por favor, pode? Fica à vontade. Tá. Então, basicamente, qual que é a diferença? A gente tem os hormônios sintéticos, que são medicamentos, que têm uma estrutura molecular diferente dos hormônios que a gente já produzia, que tratam alguns hormônios, mas eu não gosto de chamar de reposição, porque reposição, para mim, é recolocar, é pôr de novo alguma coisa que já existia. E a gente nunca produziu tibolona, a gente nunca produziu medroxiprogesterona, a gente nunca produziu etinil e estradiol. Os hormônios que a gente produzia são estradiol, progesterona, estriol e testosterona, em relação à menopausa, tá, gente, que eu tô falando. Então, quando a gente... Já os bioidênticos, eles são também substâncias que são formadas, né, feitas em laboratórios, mas que têm a mesmíssima estrutura dos hormônios que a gente já produzia. E aí a vantagem disso é que os nossos receptores, que são aqueles como se fosse uma tomadinha com plug, esses receptores, eles vão reconhecer imediatamente, já que os bioidênticos têm a mesma estrutura molecular, e com isso é como se o nosso corpo falasse, opa, peraí, voltou a produzir hormônio. E aí a gente tem um funcionamento do organismo mais natural, mais próximo do natural. Então, quando o nosso corpo reconhece a qualidade dessa vida que a gente vai ter, o funcionamento desse nosso organismo vai ser muito melhor, né? Uhum. E aí, assim, algumas
eu falo muito, tá, Fernanda? Você vai Eu me também, barrando, pode porque eu ficar empolgo. Eu viro até meia-noite falando aqui. Mas eu acho que a gente tem que esclarecer isso, porque assim, é um assunto que gera muita dúvida, é um tema que tem muita dúvida e muito medo. Com certeza. Infundado, né? Vamos dizer, então, mas vamos lá, pode seguir. E aí, o que mais que eu queria falar? O que eu acho importante? Muitas pessoas, eu acho que a pergunta que todo mundo escuta, que em algum momento fala em reposição hormonal, é essa. Então, mas eu tenho medo de usar, causa câncer mesmo, porque eu ouvi falar que causa câncer. Então, o que acontece? Os hormônios, os hormônios femininos, né? Eles influenciam alguns órgãos nossos. Por exemplo, por que a gente menstrua? Porque os hormônios femininos agem sobre o endométrio, que é aquela parte que reveste o tecido, que reveste a parede interna do útero. Por conta da ação dos hormônios, ele vai engrossar. Por conta da ação de um outro hormônio, que é a progesterona, vai descamar e a gente menstrua. Isso. Por que a gente ovula? Porque os hormônios agem sobre os ovários, que vão estimular os folículos, vai ovular e a gente, através desses hormônios, tem a possibilidade de engravidar. Por que a gente amamenta? Porque os hormônios agem sobre as mamas e, com isso, tem a produção de leite. Então, independente de qualquer coisa, os hormônios influenciam esses órgãos: mamas, ovários e endométrio. Quando a gente faz a reposição hormonal, não é que o hormônio vai causar câncer, porque se o hormônio causasse câncer, a gente teria o câncer quando a gente teria o maior pico hormonal, de 18 a 25 anos. E a gente sabe que o câncer está relacionado ao processo de envelhecimento, que é quando a mulher já não produz mais os hormônios. Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente fala, é que os hormônios não causam câncer, mas caso já haja uma lesão pré-existente, eles vão acelerar esse processo. Por quê? Porque eles influenciam naturalmente esses órgãos: mama, ovário e endométrio. Então, causar, ele não causa. É por isso que quando a gente define que quando a paciente chega ao consultório e fala: olha, eu quero fazer reposição hormonal, eu falo para elas: nós primeiros vamos virar você de cabeça para baixo, umas 2 vezes, virando de cabeça para baixo, para ter certeza que não existe nenhuma lesão pré-existente. E o mais importante é que depois que essa paciente começar a reposição hormonal, a gente vai ter um acompanhamento de perto. É namoro e casamento, é bem pertinho mesmo. E aí a gente vai acompanhando essa paciente. E periodicamente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, dependendo de cada situação, a gente repete os exames e reavalia como é que ela se comportou, como é que as mamas se comportaram, como é que o endométrio se comportou, como é que os ovários se comportaram. Basicamente, em relação ao câncer, é isso. Ótimo. E assim, eu dentro do meu consultório, eu trago muito esse olhar, explico, porque assim, eu falo sempre assim, doutora Luciana, eu como nutricionista, eu não posso prescrever, mas eu preciso entender a fundo tudo que acontece no corpo dessa mulher, porque muitas vezes ela me busca primeiro, antes dela ir ao ginecologista. Então, a primeira informação, aquela filtragem inicial, vai partir de mim. E aí eu falo muitas vezes para ela, a depender do hábito de vida que essa mulher leva, que geralmente não é muito bom, porque assim, o que acontece? Mulheres que têm maus hábitos alimentares, mulheres que são mais estressadas, que dormem, né, que não dormem bem ou que já usam medicação para dormir, que são sedentárias, tendem a sofrer muito mais com os sintomas do climatério e da menopausa. Isso há uma tendência de piorar. E aí eu falo para ela, olha, você está morrendo de medo de buscar um tratamento ali por meio de uma reposição hormonal, a gente vai mudar uma alimentação agora. Você não tem medo de tomar um refrigerante que você está tomando frequentemente, né? Você não tem medo de comer um pacote de bolacha que está comendo. Eu falei, e são coisas que dentro do seu corpo oferecem um risco acima ainda do que essa questão hormonal que você está com medo. Porque ali são xenobióticos, são substâncias que seu corpo não reconhece como dele. Não é dele, não tinha que estar ali. E aí, fora isso, ainda existe uma realidade que é muito fácil de mostrar para essa mulher hoje, porque são números que existem, que o que mais mata no mundo é doença cardiovascular, não é câncer de mama. Né? Então, e por que essa mulher está morrendo hoje por doenças cardiovasculares? Porque, claro, a gente sabe, né, que pela questão hormonal, essa mulher fica muito mais predisposta a ter evento, acontecer com ela ali eventos cardiovasculares, mas muito associado às causas são de hábitos de vida.
são de tudo isso, alimentação, estresse, sedentarismo, né? Todo um estilo de vida que essa mulher leva. Então, tudo que eu trago para elas ali, eu falo, olha, claro que a decisão é sua, não sou eu, mas eu tô aqui para te explicar que o que você tá com medo é infundado. Olha para você, olha o que você tem feito com o seu corpo aí ao longo de todos esses anos. O que você tem trazido para dentro? E às vezes elas chegam para mim, já com placa de ateroma, elas já chegam, ou algumas já tiveram isquemia, algumas já tiveram... Eu falei, você está preocupada com câncer de mama, né? Então, vamos lá, olha o que você está me trazendo aqui. Mas, claro... E uma coisa muito importante, Fernanda, que eu acho que muitas pacientes não sabem, é que hábitos de vida não saudáveis, como uma alimentação muito ruim, né, cheia de transgêneros, essas alimentações muito artificiais, hábitos de vida ruim como sedentarismo, podem provocar nas crianças puberdade precoce e menopausa precoce nas mulheres, porque os hábitos de vida são muito importantes, né? Então, isso não é muito considerado, as pessoas não sabem disso. Isso, eu falo tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uma alimentação desregrada, com muito produto pouco natural, faz a alteração dos hormônios, né? Perfeito. E aí, você imagina, uma criança que se alimenta mal, uma menina, acabar tendo uma puberdade precoce por conta de maus hábitos alimentares e hábitos de vida. E uma mulher entrar precocemente na menopausa pelo mesmo motivo. Perfeito. Então, para a gente ver o quanto isso é importante, né? Sem dúvida nenhuma. E uma coisa, eu acho que eu não cheguei a te falar, eu tenho um método que eu desenvolvi, que chama método menopausa sem pausa, que é justamente ensinar essa mulher, dentro de cada sintoma que ela tem, então, se é fogacho, o que que piora? Quais são os alimentos que pioram esse fogacho? Porque muitas vezes ela acha que porque é natural, não, mas então se eu não posso comer o ultraprocessado que piora, eu posso comer qualquer coisa que seja natural que vai melhorar a minha vida. Não, não vai. Então, assim, essa orientação, ela é muito importante. Então, do momento que a gente sabe que a gente retarda essa menopausa, e quanto mais a gente consegue retardar, muito melhor isso, né? Então, a gente está falando de longevidade, de qualidade de vida dessa mulher. Com certeza. Então, e aí, quando eu ensino lá, eu falo, olha, é natural, mas isso aqui pode estar te atrapalhando, né? Uma mulher que tem fogachos, por exemplo, se ela põe lá um excesso de café, se ela tem excesso de consumo de bebida alcoólica, se ela tem gengibre em excesso, se ela está usando um termogênico. Então, assim, tem coisa... Eu falo que veneno de cobra é natural e mata, né? Então, assim, há que se ter muito cuidado. Então, por isso que eu insisto muito aqui, doutora Luciana, não façam nada sem orientação. Então, assim, não é porque a fulaninha tá falando para você ou quem lá tá falando, e eu brigo muito aqui com ela, brigo assim, no sentido muito carinhoso, mas brigo. Eu falo para elas, cuidado com quem vocês escutam, muito cuidado. Então, procurem ouvir profissionais que têm essa mesma linha de pensamento que eu tenho, do equilíbrio, do cuidado, do quanto mais natural, melhor. Porque senão elas vão ficando com a cabeça tão cheia de coisa que é um assunto que já tem um monte de tabu em volta dele. Já se fala, né? O pouco que se fala, tem muita gente que fala muita coisa que não tem fundamento. E aí eu insisto muito nisso. Por isso que, assim, que eu fiz questão hoje de te trazer aqui, que é quando eu comecei a te acompanhar já há um tempo atrás, e eu comecei a ver teu Instagram, e eu falei, gente, é o meu pensamento. Eu falei, eu quero a doutora Luciana para falar comigo fazendo uma live. Porque, assim, é esse olhar do cuidado. E lembrar que tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né? Perfeito. Porque envolve muita coisa. Eu acho que se a gente pudesse fechar assim, um kit perfeito para a mulher menopausada, eu acho que teria que ter um bom ginecologista, um bom nutricionista, um bom psicoterapeuta, um bom educador físico, um terapeuta ocupacional, uma professora de yoga. Olha, eu sou a favor, eu acho assim, quando as pacientes falam, mas eu tenho condição, mas eu não sei por onde começar, eu falo, eu te passo a lista e vamos começar nesse caminho. Eu sei que é complicado, às vezes não dá, porque realmente é oneroso para a paciente, mas eu acho que assim, pelo o mínimo, sabe, de entendimento, porque às vezes a gente acha, eu falo muito isso para as pacientes, a gente acha assim, se tem um pratinho colorido, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Não. As combinações são diferentes, tem coisa, sabe? Então, e lembrando que o que serve, eu vejo muito isso, tá?
A irmã foi no nutricionista e passou uma coisa. Aí ela fala, não vou não, vou usar a mesma coisa. Gente, cada pessoa tem a sua particularidade que deve ser respeitada, que deve ser levada em conta. Então, o que pode ser bom para um, não necessariamente bom para o outro. É por isso que é isso que você falou de várias, às vezes o pessoal entra assim, vou entrar na internet, eu vi um famoso falando alguma coisa. Pode ter funcionado para ele, mas ninguém tem certeza que funcionará para você, né? Exatamente. Cada mulher é única, dentro da sua individualidade. Então, e não tem jeito. E aí, quando eu trago, então, assim, esse olhar do comportamento envolvido, né, que eu acredito realmente que a base do tratamento ali é comportamental, porque é da decisão que essa mulher toma, né? Primeiro, eu digo sempre assim, para mim, a primeira coisa, se a gente pudesse fazer uma pirâmide, assim, eu acho que para mim, a primeira coisa é a aceitação. Aceitei, estou envelhecendo, eu vou passar a maior parte agora da minha vida, né? Então, grande parte da minha vida, pelo menos metade da vida, essa mulher vai estar dentro dessa condição. Então, ela tem que tirar daquilo ali o melhor que ela pode. Só que ela só consegue começar a tirar isso depois que ela aceitou. Então, assim, eu trabalho muito primeiro essa questão da aceitação, de falar, olha, você deve escutar tanto quanto eu. Nossa, é um inferno, é a pior fase. Meu Deus, é ladeira abaixo, que coisa horrorosa. Eu já tive mulheres na minha frente chorando e falando para mim assim, Fernanda, eu já pedi a Deus para me levar, porque eu não suporto mais sofrer. Então, assim, quando eu vejo uma mulher desse jeito, eu falo, não, calma, tem muito que ser feito, tá só no começo. Tem toda uma vida ainda para a gente caminhar com coisas simples, com coisas descomplicadas, dentro da sua individualidade, feitas para você, acessíveis. Adequada àquela vida dela, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito mais o que a gente promove é esse resgate dessa mulher que chega perdida, desacreditada, e aí a gente promove essa transformação na vida, porque eu fico tão emocionada sempre quando eu vejo uma mulher que entrou, né, lá no meu consultório toda derrubadinha, já toda curvada, você vê que o semblante todo, já coitada, cansada daquilo. E aí, com o passar do tempo, ela vai voltando, de repente ela se redescobre. Mas é tão lindo. É muito bom, né? Eu sou apaixonada nisso, eu sou encantada. Doutora Luciana, tem uma pergunta aqui, que essa aqui eu acho que tiveram mais ou menos umas 5 perguntas na mesma variação, e então eu peguei a média para te perguntar. Tá assim, elas perguntarem entre 60 e 65 anos, mas assim, vou botar. Tenho 60 anos e ouvi dizer que preciso tirar o útero como prevenção. É verdade? Meu Deus do céu. Não, gente! Eu brinco muito, às vezes a paciente chega para mim e fala, olha, eu já tive meus filhos, eu tô com mioma, tira logo esse útero. Eu falo, deixa eu te falar, você usa esse dedinho aqui? Ela fala, não, por que você não tira? Fala, você usa brinco? Não. Tira a orelha. Não usa. O ouvido é que é importante. Então, não funciona dessa forma, né? Cada órgão que está no nosso organismo tem uma função. A gente só vai retirar quando houver uma necessidade extrema, né? Isso. Alguma coisa que seja incompatível e depois de já tentado outros tipos de tratamento sem sucesso. Mas isso, pelo amor de Deus, gente, não caiam nessa história. Tá? Porque senão a gente vai começar a tirar o dedinho do pé que a gente não precisa, dedinho da mão, um monte de coisa. Muito bom. Perde a funcionalidade e tira. Exatamente, não tá usando, bora tirar. Só para fazer um parênteses, eu vou trazer só uma coisa que você falou ali que me veio agora à mente aqui, sobre essa questão da combinação dos alimentos, que você falou agora há pouco, né? Que é necessário a combinação. Tem uma coisa que eu ensino para as meninas e que eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi depois que eu me formei, que eu fui estudar isso e fui ver, porque eu não me conformava, doutora Luciana. Eu falava, gente, não é possível, que o alimento ele é só aquilo, é pegar e comer. Eu falei, deve ter alguma coisa mais especial por trás da gente saber como preparar para aumentar a disponibilidade daquele nutriente. E aí, quando eu cruzei com sintomas do climatério e da menopausa, que eu vi, por exemplo, a maneira do preparo do feijão, pode atrapalhar na absorção do ferro, do cálcio e do zinco. A maneira que você prepara os teus legumes amarelos, alaranjados e vermelhos pode disponibilizar para você mais vitamina E, pode melhorar muito mais a produção de colágeno natural da tua pele. Então, quando eu fui ver tudo isso,
né? E eu falei, gente, é importante demais que essas mulheres sejam orientadas, porque por meio da alimentação é o remédio, né? Com É aquilo que a gente certeza. liberta uma mulher de uma medicação que talvez lá na frente ela fosse buscar para alguma outra coisa. Então, já que você vai comer para viver, e se a gente está falando de envelhecimento com qualidade, muito mais legal que você aprenda o que comer, e que é muito simples, ingredientes que são muito baratos. Eu estou vendo que alguém já subiu um comentário do suco que eu falei essa semana, que eu ensino um suco para elas que chama LibFresh, né? Eu denominei de LibFresh porque ele é bom para fogacho, para libido. E elas se surpreendem toda vez que eu ensino, porque fala, não acredito que ele custa isso, tão barato. Eu falo, tá vendo? E olha o benefício que tem para você. Então, gente, é muito bacana. Eu vou fecho meu parênteses, viu? Porque eu só lembrei, fiquei com isso na cabeça. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu quero que fale um pouquinho agora do laser e fale um pouquinho do ultrassom, né? Para que serve? Quem é essa mulher que pode fazer? O que é esse tratamento e o benefício que essa mulher tem? Acho super importante a gente trazer também. Tá. Então, assim, uma das queixas assim, muito comuns das pacientes menopausadas é a atrofia vaginal, né? Então, o que acontece? A vagina fica extremamente fina, porque quando a gente menstrua, que a gente tem os níveis hormonais normais, a gente tem uma espessura tal do canal vaginal. A parede da vagina, ela tem uma espessura legal, que ali passam muitos vasos, então tem uma boa lubrificação, é um tecido nutrido, com colágeno, com elasticidade e lubrificação. E o canal vaginal também, ele é todo rugosinho, ele é todo como se fosse acolchoado. À medida que a gente passa da menopausa, a gente começa a afinar essa parede da parede, a mucosa vaginal, ela afina, com isso vão passando menos vasos, é uma mucosa menos nutrida, menos elástica, menos lubrificada, essas rugosidades acabam, a vagina fica meio que lisa, e aí a paciente tem muita queixa de desconforto durante a relação sexual, né? Muitas falam, olha, eu tenho dor, eu já não tô com muita libido, ainda tenho dor, não quero fazer. Ou outras que falam, olha, parece que eu não consigo mais sentir prazer, parece que eu tô meio larga, porque o pênis passa direto, eu não sinto exatamente que perdeu essa rugosidade. Então, a gente faz muito no consultório o Frax, ou o laser, ou o ultrassom microfocado. São 3 tecnologias que ajudam demais a melhorar a atrofia genital. O Frax, são 3 sessões, o laser também, o ultrassom microfocado, uma sessão única. O que eles vão fazer? Eles vão estimular, vão entrar ali, fazer pequenas queimaduras naquela mucosa. Com isso, eles vão estimular a produção de colágeno, então vai começar a engrossar a parede vaginal e voltam algumas rugosidades. Quanto mais espessa for essa parede, mais vasos sanguíneos vão passar, mais lubrificação vai ter, mais elasticidade vai ter. A gente faz isso em pacientes tanto que usam reposição hormonal ou que não usam. Porque eu tenho muitas pacientes que tiveram câncer de mama, que tiveram câncer de ovário, que não podem fazer reposição hormonal. A gente tem resultados muito bons, porque como elas não podem usar nem o hormônio local na vagina, fica muito deficitária essa parte. E por mais que elas usem lubrificante vaginal, que elas usem hidratante vaginal, usem óleo de coco, a ação é muito temporária, ela é muito meio que momentânea, ela não trabalha tão profundamente. Então, isso ajuda muito. Uma outra coisa que a gente tem muito também na atrofia genital é a queixa, por exemplo, da paciente começar a perder urina. Ela fala, olha, se eu tiver com a bexiga cheia e tossir, porque a parede da vagina fica mais fina, a bexiga acaba descendo um pouco, mudando o ângulo da uretra. Então, ela acaba isso acontecendo. E, para isso, o melhor tratamento é o ultrassom microfocado, porque ele trabalha, além de toda a mucosa, ele pega parte da musculatura, então ele dá uma fortalecida. Então, assim, claro, para paciente que não pode fazer reposição hormonal, é muito importante fazer. Mas para as pacientes que fazem também, elas veem muita melhora. Então, se puder juntar as duas coisas, melhor ainda. E a fisioterapia pélvica, claro, eu esqueci de falar no kit perfeito, também uma fisioterapeuta pélvica. Muito bom. E assim, porque eu explico muito para elas assim, eu falo, gente, a gente tem que olhar assim, se essa flacidez que você está enxergando por fora, ela está acontecendo dentro. Né? Então, assim, a nossa musculatura interna que segura os seus órgãos, né? Aquilo que sustenta lá dentro do teu corpo, ela também a mesma flacidez que você está vendo fora acontece dentro.
Então, a Com fisioterapia pélvica, ela tem, do mesmo jeito que a gente faz a musculação fora, a fisioterapia pélvica, ela trabalha toda a parte ali de assoalho pélvico, justamente trazendo também a qualidade de vida. Doutora Luciana, deixa eu te apresentar aqui. Eu tenho dois parceiros de live, que toda live que eu faço, quando eu faço de sexualidade com as minhas meninas, quando eu falo de sexo, sexualidade, eu trago. Ah, que bonitinho! Aqui, e nós fizemos, elas escolheram o nome, é a Magnífica e o Poderoso. Aqui. Adorei. Então, não, ao contrário, a Poderosa e o Magnífico. Aqui, a Poderosa e o Magnífico. E aqui atrás eu utilizo sempre com elas, né? O nosso amigo clitóris. O nosso lindo amigo clitóris, né? E aí, eu tudo isso que você explica, eu acho muito lindo, assim, porque eu explico para elas, né? Eu mostro aqui canal vaginal, uretra, né? Aonde tudo bonitinho. Então, esses aqui são os meus parceiros de live. Muito legal. Comigo aqui, ó. Prazer, Luciana. Ai, prazer todo nosso. Doutora Lu, deixa eu subir umas perguntas aqui. E para quem tem fator positivo para trombose, qual a saída? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de hormônios sintéticos, como eles... a maioria dos hormônios sintéticos são orais, né? Então, aqueles que você toma, lembrando que mesmo o estradiol bioidêntico, sendo oral, ele tem a primeira passagem pelo fígado. E o que acontece com isso? A gente aumenta o risco de trombose para quem tem predisposição, tá, gente? Não é todo mundo que usar oral vai ter. Mas para aquelas pacientes que têm histórico familiar importante ou têm história prévia de trombose, não se deve usar estradiol nem oral, nem bioidêntico, nem sintético via oral. Agora, em relação aos bioidênticos transdérmicos ou através de implante ou vaginal, vocês podem usar porque não aumenta o risco de trombose, porque não tem a primeira passagem pelo fígado. Pronto, aqui Cláudia está perguntando, olha, quando o endométrio fica mais espesso, é recomendado parar os hormônios? O que causa esse espessamento? Bom, lembra que eu falei que os hormônios estimulam, assim como estimulam as mamas, estimulam os ovários e também o endométrio? O que é importante saber? Primeiro, investigar. Por que esse endométrio espessou? Fazer uma ecografia transvaginal com Doppler, ver como é que está a vascularização. Tem um marcador tumoral para câncer de endométrio que a gente também pede. Se esse endométrio não tiver, a vascularização estiver normal, quer dizer, os vasinhos sanguíneos lá estiverem normais, é um espessamento simples, a gente pode usar um medicamento para descamar esse endométrio e reavaliar, ou a gente pode fazer uma esteroscopia, que é passar uma canulazinha lá pelo útero, aspirar aquilo, ou até um mamil, que é uma aspiração manual intrauterina, que é uma coisa bem rápida. Você passa uma canulazinha e faz... chupa todo o endométrio. Manda para análise, tá ok, pode voltar com a reposição hormonal. Perfeito. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Sem dúvida nenhuma. E individualidade. Vocês estão vendo tudo que nós estamos falando aqui é cada mulher. Não existe receitinha de bolo igual para todo mundo, não. Se tivesse, Fernanda, a gente nem precisava formar, era só ler um livro. Exatamente. Pronto. Maravilhoso. Deixa eu responder essa aqui da Vânia, então. Aqui, essa tipo de alimentação posso comer na menopausa? Vânia, a alimentação na menopausa, ela tem que ser o que eu falei aqui, o mais natural possível, mas dentro da sua individualidade, respeitando, inclusive, seus gostos, seus costumes, e onde você aprende o preparo desses alimentos. Por isso que não adianta, me perguntam muito aqui, doutora Luciana, me pedem sempre assim, qual alimento que é bom para isso? Qual alimento que é bom para aquilo? Então, assim, o que eu falo? Não existe alimento completo, gente. Tirando o leite materno para o bebezinho, não tem alimento que tenha tudo e que vai melhorar tudo. Além de você aprender o que você pode e deve comer nesse momento, que o quanto mais natural, melhor, precisa saber, por exemplo, se você está sofrendo com fogacho, se você está sofrendo com insônia. Então, assim, não, Nutri, eu estou com insônia. Então ali no finalzinho do dia, eu trago uma alimentação mais rica em substâncias que vão trabalhar a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, para que você durma melhor, para que você relaxe melhor. E ensino a fazer higiene do sono, ensino a fazer relaxamento, ensino a fazer um monte de coisa. Muito então, importante. Assim, muito. Então, assim, é um conjunto de hábitos. Então, o que você precisa, Vânia? Saber o que pode e não pode para você, dentro da sua sintomatologia, do que você está sentindo,
Então, não adianta pegar na internet uma dieta, essa dieta é boa para menopausa. Depende, aquilo que eu falei. Dependendo do que você tem, pode ser um tiro no teu pé, o que você vai comer. Vai piorar o teu problema. Mas a base é, quanto mais natural, melhor. Quanto mais aquela alimentação limpa, simples, descomplicada, resgatar hábitos. É o mais importante. Quais exames necessários antes de fazer reposição hormonal? Sempre me pergunto isso também. Vários. A gente precisa, obrigatoriamente, mamografia anualmente, né? A gente não vai fazer mais de uma vez, então anualmente, ultrassom de mamas, ultrassom transvaginal com Doppler, ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen total, densitometria óssea, os exames laboratoriais hormonais, avaliação do fígado, do rim, dos marcadores tumorais, ou seja, é virar de cabeça para baixo, gente. Tem paciente que fala, mas aí se não dá para fazer menos exame? Eu falo, quer fazer reposição? Quer, então vamos fazer. Porque nada melhor do que uma paciente dormir tranquila, sabendo que ela foi avaliada e foi tudo indicado muito tranquilo, né? Que ela está sendo tratada de forma segura. Sim. E para mim, não tem nada melhor do que eu dormir sabendo que eu fiz meu trabalho direitinho. Então, isso é muito importante. Eu falo para elas, tem que ser bom para mim e para você. Exatamente. E é isso. Exatamente. E uma coisa importante, né? Que assim, eu falo, elas ficam preocupadas com o câncer de mama em relação à reposição hormonal. A mulher que busca, né, dentro da ginecologia ali, fazer uma reposição hormonal bem orientada, é uma mulher que está presente nesse consultório o tempo todo. Então, na menor alteração que acontecer, ela vai descobrir logo no início. A chance de cura, gente, é praticamente lá aos 100%. Então, assim, essa mulher, ela não tá... Tanto que o INCA, né, a doutora Luciana também, eu acho que eu já vi falando sobre isso, o INCA, ele solta, né, ele tem lá os boletins anuais e a gente vê que mulheres que morreram em decorrência de um câncer de mama não faziam reposição hormonal. E aí, assim, o que eu tiro de interpretação disso? Uma mulher que era mais omissa com ela mesma, uma mulher que não estava frequentemente dentro do consultório médico avaliando essa mama. Que não se observa, né? Uma mulher que tinha maus hábitos de vida, uma mulher que não levou em consideração uma série de fatores que poderiam desencadear aquele câncer de mama. Então, não se prendam a esses medos, gente. A gente tem que pegar na solução. O que você pode fazer? Não tem jeito. O tratamento de menopausa, a decisão, ela é pessoal, ela é sua. Você escolhe, né? E assim, né? Aquilo, né? A gente não escolhe que vai envelhecer. Se a gente está viva, a gente vai envelhecer. Não é uma coisa natural. A maneira como você vai envelhecer é uma decisão. Então, todo esse cuidado que a doutora Lu falou, né, e tudo também o que eu faço lá com as minhas meninas, é justamente para que você tenha muito mais qualidade de vida e que você viva muito mais. E aí, às vezes, elas falam aqui, mas a minha avó não fazia nada disso, né, e morria. Gente, as mulheres antigamente viviam muito menos. Não se vive como se vive hoje. A expectativa de vida hoje aumentou. Por quê? Porque a gente tem uma tecnologia, uma ciência e bons profissionais a nosso favor. Então, se a gente tem, por que fechar os olhos, né? Eu falo, então, e por isso que eu amo fazer essas lives, assim, pra gente poder trazer bastante conhecimento para ela, bastante informação. Não, e essa história da avó, a gente pode falar, a avó não tinha silicone, a avó não tinha depilação a laser, a avó não ia no McDonald's, Perfeito. A avó não, né, não fazia tanta coisa que a gente a avó acordava cedo, a avó era ativa o dia inteiro, ela não era estressada. Exatamente, era outra vida, era completamente diferente. Não há como comparar, né? Não, e eu falo isso muito que você fala. Eu falo, a pergunta não é se eu vou envelhecer, é como eu vou envelhecer. Porque se a gente nasceu, já está envelhecendo. Não tem jeito. Né? Exatamente. Eu falo que cada dia de vida, assim, a gente olha para o envelhecimento, não é cada dia a mais, é cada dia a menos. Então, o que eu posso fazer para que cada dia desse que eu tenha na minha frente, eu desfrute dele da melhor forma e faça dele o melhor que eu puder. Né? E ser a melhor versão dessa fase. Isso é fundamental. É isso que a gente busca. Exatamente. Né? Falando em avó, eu vou falar uma coisa importante, porque me perguntam muito também. A minha avó usava banha de porco, né? E a minha avó tinha não sei o quê. Então, trazendo essa avó, a mesma avó que nós estamos falando, que tinha um estilo de vida completamente diferente, mas que vivia menos também, hoje a gente sabe, gente, que essa banha que a gente tem hoje não é a banha da tua avó. É uma banha refinada, é uma banha industrializada. Mas o porquinho é criado lá
eu conheço a criação, ainda assim o seu estilo de vida é diferente. Gordura, gente, de porco, banha de porco é gordura saturada. Então tem que ter cuidado no consumo. Então, assim, não se pega nessa coisa para justificar um hábito, trazer para a nossa realidade hoje, porque não é justificativa. Claro que se você quiser comer, sei lá, um feijãozinho, uma hora ou outra, temperado com uma banhazinha um pouquinho lá, beleza. Agora tem gente que faz disso a base. A gordura é bom senso, né? Exatamente. Então, assim, só para pegar o gancho, por quê? Porque a gente sabe que se existe um risco maior no climatério e na menopausa dessa mulher desenvolver uma doença associada a placas de gordura acumulando lá dentro das veias dela, esse consumo acelera isso. Então, assim, melhor gordura que existe, gente, é azeite para consumo. Não tem jeito, azeite extra virgem é a melhor gordura. Pode esquentar? Pode. Não pode borbulhar. Você não pode fritar uma batata no azeite. Isso não. Grelhar, assar, refogar, use azeite. Sem contar que é uma delícia, né? Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. E totalmente diferente da banha. Benefício para você, gordura anti-inflamatória. Aqui falamos do hormônio, falamos do câncer. Sim, essa aqui. Podemos repor testosterona em mulheres? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um exemplo vivo disso, tá? Eu sou menopausada há 5 anos. E eu não vivo sem testosterona. Mas com uma dosagem ideal. Doutora, eu tô sem libido. Eu quero muita testosterona. Eu acho que ela acha que ela vai sair dali de máscara e chicotinho na mão. Porque ela pensa que, assim, vai ser uma das... E, na verdade, a testosterona é importante para a libido, é importante para a disposição, mas a testosterona sozinha não faz nada. Primeiro, você precisa ter um bom nível de estradiol. Primeira coisa. Segunda coisa é que você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter bons hábitos, você precisa dormir bem, porque não existe libido boa com maus hábitos de vida. Não tem. Libido é energia. Você só tem energia se você vive bem, se tem uma boa qualidade de vida. Porque a libido é uma energia só sexual, mas é energia, né? Exato. E sem contar que são outros fatores também que envolvem. Às vezes a paciente está super bem hormonalmente. Quando eu atendia ginecologia geral, eu atendia paciente de 20, 25 anos, que tinha hormônios absolutamente normais, que chegava lá e falava, olha, eu não tenho libido. E hormonalmente ela estava ótima. Isso. Então, a gente não pode achar que libido só tem a ver com testosterona. Mas a testosterona é importante, a gente tem muito menos do que o homem, mas a gente tem. A testosterona dá energia. A testosterona melhora muitas coisas, mas tem que tomar muito cuidado, porque a dosagem tem que ser muito bem calculada, tem que fazer o acompanhamento. Não é igual para uma pessoa e para minha amiga está usando, vou usar a mesma dosagem. Não funciona assim. Quando mal usado em doses altas, pode aumentar muito a quantidade de pelos, pode aumentar, engrossar a voz. Eu tenho pacientes que cantam e isso atrapalha. Pode sim ter aumento de clitóris. Isso quando mal indicada, quando na dose incorreta, dose exagerada. Mas com segurança, com responsabilidade, a testosterona, sim, é uma grande aliada de nós mulheres. Ótimo. E outra, né? Quando a gente fala de libido, gente, existe um fator emocional muito grande envolvido aí. Não é só, né, o que a doutora Luciana falou, não basta só a testosterona. Como tá teu relacionamento com o teu parceiro? Como tá o teu relacionamento com você mesma? Como que tá a sua aceitação? Se você não está se aceitando, como que eu vou aceitar uma outra pessoa, gente? Não tem jeito. Exatamente. E se você não... Eu falo muito isso. Se você não tem tesão em você, você não vai ter tesão em ninguém, nem despertar tesão em ninguém. Não vai. Então, libido é muito amplo. Seria maravilhoso se fosse só hormônio. A maior parte dos problemas sexuais do mundo estariam resolvidos. Exatamente. E eu tô falando com você, tô aqui com clitóris na mão, porque eu fico, né, assim, eu ensino muito elas, né, a se conhecerem, a se estimular. Porque eu falo, gente, olha isso aqui, a gente tem isso aqui tudo dentro. Então, assim, muitas vezes essa mulher também tá com essa libido prejudicada, com lubrificação prejudicada, esse desejo não tá chegando, porque ela não é estimulada do jeito que tem que ser. Então, são muitos fatores. Doutora Luciana, outro dia eu fiz uma live, porque assim, eu entro às vezes 11 da manhã, e aí trago, né? Trago Magnífico, trago Poderosa, 11 da manhã. Vamos lá falar e vou mostrando. E elas morrem de vergonha.
começa a subir um monte de carinha, assim, envergonhadinha aqui, assim, pra mim. Aí, outro dia, né, eu falei pra elas assim, eu falei, vamos fazer uma live secreta? Eu vou botar 99 mulheres dentro de uma sala do Zoom, uma sala privada. Vou abrir com vocês, assim, vou falar tudo que eu falo sempre e vocês vão ter espaço para entrar comigo sem que ninguém veja. Clube da Luluzinha, né? Eu falei, ali elas entraram e falaram, e algumas se emocionaram. Se soltaram. Assim, eu falo, gente, que coisa, falta isso, falta essa oportunidade dessa mulher se conhecer, dela se tocar, dela saber que ela tem uma mina de ouro ali guardada, né? E que, assim, tudo depende primeiramente de ela com ela. Exatamente. Porque senão Porque ela só vai ensinar... E ela só vai ensinar o caminho das pedras para o parceiro se ela souber. Porque se ele não encontra, talvez é porque ela também não mostre. Exatamente, né? Exatamente. E aí acaba delegando a responsabilidade para quem não é dono dela, né? A gente coloca no parceiro ali a responsabilidade de trazer para a gente a satisfação, de trazer para a gente o bem-estar. Não, esse papel ele é nosso. Parceiro vem para complementar, mas você tem que estar completa em você. Né? E eu falo para elas, gente, nós temos que ser completas em nós. Né? Você com você, você se amar, você é o que você falou, você sentir tesão por você, você ser apaixonado, você olhar e falar, nossa, eu realmente sou uma mulher espetacular. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Roseli está perguntando. Minha ginecologista me receitou antidepressivo para os sintomas, principalmente para fogachos. Tomei por 1 ano, não melhorou nada. É verdade que antidepressivos ajudam no fogacho? Você vai falar o seu e eu falo o meu em seguida. Assim, o que acontece? Primeiro a gente precisa saber por que não usou hormônios, se tem alguma contraindicação. Isso. Não sei se fez uso também, se tem contraindicação ou não deseja usar, se usou fitoterapia. A gente pode fazer algumas associações muito boas de fitoterapia para pacientes que não podem ou não desejam. Claro que não é uma eficácia 100%, mas melhora bastante. Mas sim, existem alguns antidepressivos, a venlafaxina, desvenlafaxina e outros, que podem ser usados em último caso, não são primeira opção, tá, gente? O paciente não chega lá, eu tô com fogacho, vou te dar um antidepressivo, não é assim que funciona. O certo é se tentar outras alternativas para não passar para o antidepressivo, mas caso não resolva, ou caso haja contraindicação e a fitoterapia não melhore e outras medidas não melhorem, aí a gente passa em último caso. Perfeito. E outra coisa que eu vejo muito, há um equívoco muito grande no diagnóstico dessa mulher. Então, tem mulheres que buscam profissionais por causa de uma ansiedade, e esse profissional ele não associa essa ansiedade a essa condição que ela está vivendo, né? Dessa fase da vida que ela está passando. Então, muitas vezes ele vai lá e medica a ansiedade em si, mas a base dela não foi tratada. Então, assim, e aí o que eu ensino para as meninas em relação a fogacho, por exemplo, por exemplo, se você tem lá no meio da noite, o jejum noturno ajuda muito, o não consumo de determinados alimentos depois de 5 horas da tarde pode melhorar, assim, 99%. Eu tenho aluna que com 15 dias de exclusão de alimento, doutora Luciana, não teve fogacho. Aí, tá vendo? Falei, é hábito, gente, de vida, muito está associada. Essa visão que muita mulher tem medicamentosa, de que só medicamento resolve, isso aí é muito mais uma condição de bengala, de muleta, né? E eu falo para elas, de quem que não quer viver um processo. Porque dá trabalho. É mais fácil, né? Exato. Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Mas tudo dá trabalho. Até sofrer com o que você está sofrendo dá trabalho. Dá trabalho. Não dormir por causa do fogacho dá trabalho. Ter ansiedade, ter oscilação de humor. Você ter lá uma onda de fogacho maquiada, derreter tua maquiagem. Dá trabalho. É ruim também. Agora, qual é o ruim que você quer? Você quer um ruim com qualidade de vida, que você tá lá, né, num determinado momento, pode ser desconfortável uma mudança até que aquilo vire uma rotina para você. Mas depois vira, e aí seus problemas vão acabando e você vai se conectando com você por meio do tratamento da base. Não adianta tratar só o maquiar, né? Fazer aquela coisa bonita ali. E até porque a gente sabe, né, doutora Luciana, que dependendo, por exemplo, do ansiolítico, dependendo do antidepressivo ali, pode ter uma piora na libido, pode ter uma piora... Não, pode não.
Com Tem, certeza exatamente. Então, assim, Com às vezes essa mulher certeza. já tá com baixa de libido, aí ela vai lá e usa um ansiolítico, né? E não muda a Exatamente. alimentação, não muda estilo de vida, e aí vai piorar ainda mais. É uma pá de cal em cima. Exatamente. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma aqui para você. Mônica está perguntando se pode ser usado progesterona, estradiol e testosterona juntos. Não, gente, olha só. Tem muitos. Eu não tô aqui para julgar, não, tá, gente? Eu tô só respondendo a pergunta. Então, assim, a progesterona é porque eu morro de medo de falar e ser mal interpretada, sabe? Então, assim, a progesterona é um hormônio que ela tem o poder de ajudar a modular o sono, ajudar a melhorar a irritabilidade, dar uma controlada no humor. Então, ela deve ser usada à noite. Já o estradiol e a testosterona, pela manhã. Então, essas formulações que eu vejo muitas pacientes usando, que elas chegam com tudo misturado, para mim não funciona, tá? Eu, particularmente, não faço essa prescrição. Eu tento fazer com que a reposição seja o mais fisiológico, respeitando os horários. Tenho alguns colegas que passam testosterona à noite para as pacientes, mas eu acho que funciona melhor para os homens. Porque para as mulheres, a minha experiência é que o sono fica inquieto. Sim. Então, eu passo a testosterona pela manhã, porque eu acho que dá energia no dia, e a progesterona à noite, e estradiol pela manhã, e o estriol vaginal, quando for usado, à noite também. Perfeito. Até porque, assim, se a gente respeita os ciclos, né, o nosso ciclo circadiano, a nossa secreção de hormônio, porque se a gente está falando de uma reposição, né, se está falando de uma reposição bioidêntica, de acordo com aquilo com que o seu corpo produz, é muito sábio que eu use no momento que meu corpo produziria aquilo naturalmente, né? Exatamente. Então, justamente mais próximo do fisiológico. Exatamente, sempre mais próximo do fisiológico. Menopausa e fazendo reposição hormonal com osteopenia. O que fazer? Gente, a osteopenia é o seguinte, a gente sabe que quando falta o estradiol, quando tem deficiência de estradiol, a gente começa a ter uma perda de células ósseas muito rápida. Então, a gente caminha muito rapidamente para a osteopenia. Mas é claro, para tratar, a gente precisa ter tem que chegar na dose ideal do estradiol, tem que ter uma boa fonte de vitamina D, uma boa fonte de cálcio, tem que ter uma boa alimentação rica em produtos, em alimentos que tenham cálcio. Tem que fazer atividade física, principalmente musculação, porque ajuda, causa um impacto na massa, no osso, estimula a produção de massa óssea. É aquilo que a gente falou no começo, é uma mudança de hábito, mas provavelmente esse nível de estradiol está abaixo do que a gente considera ideal. Mas tem que ver como é que está a sua vitamina D, seu cálcio, qual tipo de atividade física que você está fazendo, como é que está a sua alimentação, tudo isso. E eu vejo muita coisa, por exemplo, eu pego muita gente suplementando vitamina D por conta própria, porque depois da Covid aí virou uma moda. Nossa! Da vitamina D, né? Todo mundo usa, fala que é bom, vai lá na farmácia, compra e começa a usar. E aí o problema que começou a aparecer para mim, gente usando vitamina D em doses muito altas, né? Cavalares. Aquelas doses sem saber que precisa suplementar a vitamina K2. E aí isso traz calcificação para as artérias. Então, assim, ela acha que ela está fazendo um negocião. Pode ter até uma lesão renal, né? Tô trabalhando a minha imunidade. Grave. Não, amor, não tá não. Além de você não estar trabalhando a tua imunidade, você está piorando o funcionamento do seu cardiovascular. Aí você está se colocando em risco de morte. Com certeza. Perigoso, gente. Né? Lembra aí, veneno de cobra, é natural e massa. Vai pensando nisso, Doutora Lu, eu quero te agradecer, porque assim, eu acho que o nosso tempo aqui, nós já demos uma hora, passou rápido demais, meu Deus. A gente gosta de uma conversa, né? Nossa, e como? Não, mas a gente agora vamos fazer uma live comigo no meu Instagram, que a gente continua a nossa conversa. Vamos demais, vai ser um prazer enorme. Doutora Luciana, muito obrigada de coração, eu adorei. Eu é que agradeço. Ah, que delícia. Eu tô vendo que as meninas gostaram muito aqui também, ó. Todo mundo agradecendo. Que bom, fico muito feliz. Coisa boa. Querida, um excelente final de semana. Amanhã já é sexta-feira. Obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Meus amores, muito obrigada pela participação de vocês todas. Doutora Luciana, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês.